Olá, neste segundo exemplo, irei ilustrar novamente o uso do switch case, certo? Esse segundo exemplo ele ilustra uma calculadora simplificada, certo? Então, para esse exemplo existem 4 operações possíveis: a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Então, vamos aqui dar uma analisada no código, certo? No primeiro momento, estou declarando 4 variáveis. Uma para representar a opção escolhida, certo, pelo usuário. Duas outras variáveis que vão armazenar dois números, certo, que vão ser os números utilizados ou na operação de soma, ou subtração, ou divisão, ou multiplicação. E uma quarta variável que vai armazenar o resultado da operação, certo? Então, percebam aqui que na linha 9 vai ser exibida essa mensagem na tela, né, pedindo para o usuário selecionar a operação desejada. O número vai ser armazenado nessa variável opção, né, utilizando aqui o scanf. E, posteriormente, estou utilizando o switch case para realmente separar, né, as operações que são necessárias de acordo com cada operação. Então, lembrando que a estrutura do switch é essa, né? Existe essa palavra reservada switch, entre parênteses a variável, que vai ter o seu valor avaliado, certo? E nesse exemplo existem 4 casos, né? Caso 1, 2, 3 e 4, e o default para especificar uma opção inválida, certo? Então a primeira opção representa a soma. Então entrando aqui no case 1, certo? Então existe aqui essa palavra reservada case, né? O 1 representa a opção, 2 pontos e a série de operações que vão ser realizadas para a soma, certo? Então, para todas as opções, de maneira geral, vai ter uma opção, né? Vai ter uma mensagem pedindo para o usuário digitar o primeiro número. Em seguida, esse primeiro número vai ser lido e armazenado na variável número 1. Depois vai ser pedido para o usuário digitar o segundo número, e o segundo número vai ser armazenado na variável número 2. E no caso da soma, o resultado vai receber a soma, né, no 1 mais no 2. E por fim, esse resultado vai ser exibido nesse printf da linha 19, certo? E logo em seguida existe o break para interromper os demais casos aqui do switch, certo? No caso 2, seria o caso da subtração, praticamente idêntico ao case da soma, com exceção aqui da operação, certo? Então o resultado recebe num menos num 2, então nesse caso ocorre a subtração. E né, no case 3, que é o case da divisão, primeiramente os números são lidos, certo? Mesmo processo. E ocorre uma verificação para saber se o número 2 ele é igual a zero, porque para esse caso específico, a divisão, o número 1 é dividido pelo número 2. Então, se o número 2 for igual a zero, então ocorre um erro, essa divisão não pode ser efetuada, certo? Então, existe esse if-else para tratar, nesse caso, né, se o número 2 é igual a zero. Então, se não for, se o número 2 for diferente de zero, então o resultado armazena o resultado dessa divisão de número 1 por num 2. E em seguida exibe esse resultado. E por fim, na quarta opção, no case 4, os números são lidos, o resultado vai receber a multiplicação de num 1 por num 2, certo? Então vamos ver como é que seria a execução desse programa. Então percebam, como eu já havia mencionado anteriormente, o switch case ele se adequa bastante, né, bastante apropriado quando a gente tem uma situação de um menu. Então percebam que nesse menu simplificado existe, né, algumas opções, e nesse caso o usuário vai escolher apenas uma delas, certo? Por isso que pode ser dito de exclusão múltipla, né? Então, por exemplo, vou digitar aqui a opção 1, o programa está pedindo para digitar o primeiro número, vou digitar o número 10, em seguida ele pede para digitar o segundo número, vou digitar o valor 20 e exibe o resultado da operação, né? O resultado da soma
igual a 30, certo? Vou executar novamente esse programa, agora utilizando a subtração. Então, informo 2, primeiro número 10, segundo número 5, resultado da subtração 5, certo? Executar mais uma vez para divisão. Então, o primeiro valor vou informar o 10, o segundo valor informo 0, então apresenta erro, divisão por 0, certo? Não pode ocorrer. E vou executar novamente agora passando valores possíveis. Então, primeiro número 10, segundo número 5, resultado da divisão igual a 2. E por fim, nesse caso a multiplicação, vou informar o 2 e o segundo número 3, resultado da multiplicação igual a 6. Então, percebam que é um exemplo bem simples para ilustrar uma calculadora simplificada, certo? Utilizando o switch case. Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo. Pratiquem bastante com outras situações. Vocês também podem, você aí pode pegar esse código da calculadora e melhorar, adicionar operações, operação de potência, operação da raiz, e entre outras operações. Então esse menu ele vai crescer, os cases aqui também vão existir mais, né, à medida que você vai acrescentar operações. E, enfim, você pode pegar esse exemplo e melhorá-lo bastante, certo? Então é isso, espero que tenha ficado claro, bons estudos e até o próximo vídeo, certo? Tchau, tchau.